Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 7 de novembro. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo, Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes, Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus.
E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, Então começarão a dizer aos montes, Caí sobre nós, e aos outeiros, Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou fazer aqui um comentário bem rápido por causa do tempo. Estes 2 malfeitores que estavam, um à direita de Jesus e outro à esquerda, nos outros evangelhos que eu já gravei, os 2 também zombavam de Jesus. Se você conferir as gravações, você vai encontrar que os malfeitores também zombavam de Jesus. Mas aqui, no evangelho de Lucas, eu creio que um deles, por alguns segundos na vida dele, ele refletiu os seus erros, os seus pecados, e ele se humilhou, ele reconheceu que eles estavam ali porque mereciam estar, mas Jesus não. Então ali ele pede misericórdia a Jesus, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero também fazer uma pequena observação. Parece muito pequena a palavra, mas a maioria acrescenta que Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem esta palavra mesmo. Não tem em evangelho nenhum. Jesus responde, hoje estarás comigo no paraíso. Se você já ouviu alguém falar hoje mesmo, a pessoa está acrescentando. Ou, se porventura você fala, a partir de hoje, releia
Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele malfeitor teve a oportunidade de se salvar, porque se arrependeu e se humilhou diante de Jesus. Seguindo. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe, vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. A ressurreição. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus
se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 12. E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes,
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Peço desculpas que houve aqui um probleminha e a gravação interrompeu. Mas seguindo a leitura do Evangelho de Lucas, eu estou lendo o capítulo 24. Vou repetir o versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Você terminou de ouvir o Evangelho segundo Lucas, a leitura dos capítulos 23 e 24 do dia 7 de novembro. Terminando assim a leitura deste livro. O Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos e 1151 versículos. Como foi interrompida aqui a gravação, e eu estou na dúvida se eu gravei a aparição de Jesus aos 12, eu vou repetir aqui rapidinho esta gravação do versículo 36 ao 45. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Glória a Deus. Então, eu repeti essa gravação, se você já tiver ouvido antes, amém. E eu peço desculpas novamente, porque acontece aqui às vezes algumas coisas e eu tenho que interromper. Agora, por exemplo, está trovejando muito, muito barulho lá fora e às vezes o barulho vem aqui na gravação. Mas enquanto eu não tiver um estúdio, eu vou gravando com os meus
poucos recursos e Deus vai me abençoar para que eu possa aprimorar esta gravação. O que eu achei interessante aqui é que os apóstolos estavam tão maravilhados que eles até duvidavam que era Jesus que estava ali. Então Jesus fez o quê? Mostrou a marca dos cravos em suas mãos e a marca dos cravos em seus pés. Aleluia. Eu fico pensando, quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus na glória, quando formos morar com Ele para sempre, com certeza vamos ver as suas mãos com as marcas dos cravos, os seus pés também. E muitos o verão. Muitos vão chorar pelo que fizeram com Jesus, pelo que maltrataram Jesus, pelo que humilharam Jesus, colocaram nele uma coroa de espinho, espancaram o Senhor Jesus, cuspiram no seu rosto, tiraram a sua túnica, vestiram nele uma túnica de escarlate. Ironizavam dele, dizendo se ele era o Cristo, que ele então descesse daquela cruz. Ele vai mostrar as mãos e os pés, e muitos vão chorar amargamente. Que Deus te abençoe, que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, se assim você desejar. Estarei lendo, estarei gravando as próximas gravações, estarei gravando o livro do apóstolo João. Espero que você continue ouvindo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. Neste momento está caindo uma maravilhosa chuva lá fora. Hoje são 22 de novembro de 2020. Deus te abençoe.